Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Brotas, também os irmãos da nossa congregação presbiteriana Nova Aliança. Antes de nós abordarmos o nosso texto para a reflexão de hoje, eu gostaria de dar uma notícia a respeito da irmã Amelinha. Ela teve um mal súbito ontem, foi socorrida no hospital, voltou para casa e nesta madrugada, às 3 horas da manhã, ela teve novamente um mal súbito, foi socorrida pelo nosso irmão presbítero Alexandre, pelo SAMU, foi medicada e neste momento encontra-se estável no seu apartamento, lá na igreja, sendo cuidado pela irmã Leidiane. Então vamos continuar orando pela nossa irmã Amelinha, orando para que o Senhor Deus envie pessoas que possam ajudar no cuidado com ela e também para que o Senhor Deus nos dê, assim, a sabedoria para resolvermos esse caso, tá bom? Bem, vamos ao nosso texto de hoje. A nossa reflexão vai na mesma linha do texto de ontem, de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ele encontra-se no livro dos Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, e eu vou ler mesmo que rapidamente para vocês. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E falou o povo contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste, tendo alguém, ou melhor dizendo, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, ela sarava. Meus queridos irmãos, nós estamos vendo aqui, mais uma vez, as consequências, os resultados daqueles que se levantam contra Deus, a blasfemarem contra Deus, a pecarem contra Deus, porque a natureza do homem é deliberadamente má. Nós temos uma natureza pecaminosa que foi herdada pelos nossos pais. Somos réus por conta do pecado original e ainda temos uma natureza pecaminosa que nos faz viver contra as coisas de Deus. Por isso a palavra de Deus nos diz: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Portanto, aqui especificamente, o povo já está liberto do Egito, atravessando o deserto. Porém, o povo começa a se rebelar, começa a ficar impaciente e começa a reclamar a Moisés e aí também a Deus a respeito daquela situação, dizendo e perguntando e indagando: será que nós não tínhamos covas para sermos enterrados lá no Egito e nós viemos morrer aqui para passarmos então tanta dificuldade? Não temos nem pão, não temos água, e eles ainda fazem uma acusação terrível, dizendo que eles estão cansados de comer o pão vil, o pão que era o maná que descia do céu. A palavra de Deus representando, portanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele povo pecou. Então Deus castiga aquele povo, mandando serpentes abrasadoras no deserto que, ao picarem as pessoas, elas morriam. E então agora o povo começa a se preocupar, começa a reconhecer o erro e chega para Moisés, vem a Moisés e diz: nós pecamos, nós falamos contra o Senhor e contra ti. Ou seja, o povo primeiro reconhece o seu pecado. Não somente que a libertação do problema, mas o povo também reconhece o seu pecado. Esta é uma condição sine qua non para que nós possamos não somente sermos perdoados
por conta da misericórdia de Deus, mas também recebemos a graça de Deus, dando-nos aquilo que nós não merecíamos, portanto, nos abençoando com aquilo que pedimos. Foi isso que aconteceu com o povo. Então, o Senhor Deus, que poderia ter curado ou exterminado aquelas serpentes imediatamente, o Senhor Deus manda construir uma serpente de bronze, que deveria ser levantada. E cada uma daquelas pessoas que eram picadas por serpentes abrasadoras, elas olhavam para a serpente de bronze e pela fé elas eram curadas. Havia necessidade, portanto, de um arrependimento e havia necessidade de fé naquela serpente e que Deus libertaria o seu povo através daquela serpente de bronze que havia sido levantada no deserto. Aquela serpente, na verdade, era uma alusão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 14 de João, capítulo 3, o texto nos diz exatamente isso, quando assim se expressa, e do modo, porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Meu irmão, não só pensa a Deus pela libertação, mas peça também, confesse, melhor dizendo, antes, o seu pecado. Peça perdão pelos seus pecados, os pecados que todos nós temos cometido contra o Senhor, com pensamento, palavras e ações. E que, uma vez conscientes disso, nós possamos nos aproximar do Senhor, pedir perdão para que o Senhor nos responda. Que Ele nos abençoe. E antes de terminar, eu vou fazer uma rápida oração. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados que temos cometido contra o Senhor, pensamento, palavras e ações. E que o teu poder seja demonstrado claramente na vida do teu povo, em toda parte do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia. E até mais, ou até amanhã.